Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou estar aí mostrando como fazer um olho realista. Bom, o esboço já está todo traçado, agora é só dar início a esse desenho, onde eu vou estar mostrando passo a passo. Para iniciar, eu vou começar aqui pela pupila do olho, ou a íris, ou a menina, né, do olho, como se chama. Aqui com lápis 4B da linha Black. Então ele tem um tom bem escuro. Então vejo que a pupila ela é bem preta, né? Então concluída a pupila, agora eu venho com o lápis 6B para fazer essa borda em volta da íris do olho. Como esse olho ele tem a borda bem escura, então eu vou estar aqui usando o lápis, né, da graduação 6B. Se for um olho com essa borda da íris mais clara, né, então aí seria usado um lápis de graduação mais clara, né, como um 4B ou um 3B. Lembrando que é sempre importante usar uma folha de papel ou um plástico, né, para apoiar a mão em cima da folha que está sendo feito o desenho, para que só assim possa evitar, né, de manchar, né, o desenho. A nossa pele ela tem uma oleosidade e às vezes a mão fica um pouco suada. Então, se essa mão tiver um contato direto com o papel, vai causar manchas, né, no desenho. Por isso é importante o uso de uma folha de papel para apoiar a mão. Então, concluído aí essa borda escura, né, da íris do olho, agora aqui com a lapiseira 05 com grafite 4B, vou começar a dar o destaque, né, do reflexo, né, dos cílios, né, da parte superior do olho, né, dos cílios da pálpebra. Essa região aqui é onde pega um reflexo, né, da luz, né, na retina do olho, né, daqui da íris. Novamente eu venho com lápis 6B, agora para destacar, né, esses detalhes ou manchas que há dentro, né, da íris do olho, de forma bem suave, conforme mostra a referência. Então vou copiando essas manchas, né, que tem dentro, né, da íris, né, do olho. Então são várias manchinhas, né, algumas como riscos, né. E à medida que vou fazendo essas manchas, já vou, né, deixando aqui, dando destaque ao brilho, esse reflexo da luz aqui sobre a retina do olho. É importante observar bem a referência para que se possa copiar o mais próximo possível, né, da referência, né, para que fique bem próximo, né, ou seja, que fique o mais parecido possível com a imagem referência. É importante fazer esse trabalho de forma bem uniforme, né, fazendo assim o degradê, ou seja, do tom mais escuro para o tom mais claro. Então exige aí uma técnica, uma precisão para que possa trazer do escuro, né,
para o tom mais claro, formando assim um degradê. Para isso precisa-se usar um pouco de pressão e suavidade no lápis. Pressionar um pouquinho mais nas partes mais escuras e suavizar, né, a mão, o lápis no papel, aonde ficam os tons mais claros. Aqui definindo essas manchas. É importante também manter sempre o lápis bem apontado, para que se consiga assim uma boa precisão na hora de fazer os detalhes. Bom, agora com o esfuminho número 3, eu vou agora suavizar o traço do lápis e também para espalhar esse grafite dando um tom mais acinzentado nessas regiões mais claras do olho. Então o esfuminho ele espalha o grafite, suaviza o traço do lápis, deixando assim o desenho com um aspecto bem realista. Lembrando que o esfuminho você tem que passar ele de modo bem suave, sem pressionar o esfuminho. Porque se pressionar o esfuminho, ele vai acabar manchando, né, criando manchas estranhas no desenho. Por isso é importante usar o esfuminho com bastante leveza, né, com suavidade. Só assim ele vai conseguir espalhar bem o grafite de forma bem homogênea. Passar aqui o esfuminho aqui em volta da íris para suavizar o traço do lápis. Então, essa borda em volta da íris, ela não tem um traço rígido, né? Aquele traço seco. Ele é um pouco esfumaçado, né? Por isso tem que usar o esfuminho, né? Passar nessa região em volta do olho para deixar esse traço bem suave, esfumaçado, com um aspecto assim realista. Então, é um trabalho que exige, né, paciência e também, né, percepção para pegar os detalhes. Bom, novamente eu venho com o lápis 6B, dando mais um reforço, um realce nessas manchas. Novamente esfuminho para suavizar o traço do lápis. E agora eu vou passar aqui o pincel, número 6, para penetrar bem o grafite, né, nos poros do papel. Agora com a caneta borracha 2.3, vou começar aqui a dar destaque a alguns brilhos ou reflexo, que a luz causa na retina do olho, né? Então são alguns brilhos, né, reflexos de luz. Novamente aqui com a lapiseira 05, grafite 4B. Esfuminho número 3. E novamente com o lápis 6B, vou continuar dar a definição ou dar formato a esses detalhes daqui da retina do olho. Então, observando a foto referência e copiando essas manchas, né, conforme há aí
íris, né, do olho. Então aqui já vou destacando já esse brilho, esse reflexo que é na parte superior aí da retina do olho. Bom, novamente venho com esfuminho número 3, que espalhando o grafite e suavizando o traço do lápis, para dar o aspecto realista. Bom, agora eu venho com a caneta borracha 2.3 para novamente destacar esse brilho, né? Também com a borracha 3.8. Agora com o lápis H vou começar a dar o tom acinzentado dessa parte branca, né, do olho, visto que não é totalmente branco. Agora eu venho com um papel higiênico para dar uma espalhada nesse grafite, né, para deixar ele bem homogêneo, assim com um aspecto realista. Então essa região do olho, essa região branca, ela é um pouco acinzentada, não é totalmente branco, né? Aquele branco absoluto, né? Tem um tom cinza. Agora com o lápis 4B, eu venho passando aqui agora nessa borda, né? Essa região aqui onde fica a pálpebra, embaixo, né? Abaixo da pálpebra, dando destaque dessa parte mais escura, onde é mais sombreada. E com esse fuminho número 6, eu venho agora espalhando esse grafite para suavizar e, né, dar esse aspecto, né, realista. Novamente com papel higiênico aqui, espalhando, né, o grafite para deixar o tom acinzentado bem homogêneo. Agora o lápis HB, fazendo aqui essa região inferior daqui dessa parte do olho. Lembrando que é importante usar o lápis bem apontado e também usar o lápis de forma bem suave, né? sem estar pressionando aí o lápis. Aqui com esfuminho número 3, eu novamente esfumando aí essa região mais escura. Agora com o lápis 6B, passando mais uma camada, essa região onde ela tem mais sombra, é mais escuro. Bom, agora com a lapiseira 03, com grafite 2B, vou começar aqui a puxar essas pequenas linhas que são vasos sanguíneos que há nessa região branca, né, do olho. Então tem pequenos vasos, né, algumas veias bem fininhas. Então com a lapiseira 03 vou começando a dar esse destaque. Importante bastante leveza na mão, para que não fique, né, um traço muito forte. Bom, essa pequena veia, né, esse vaso sanguíneo, era um pouquinho mais escuro, conforme mostra a referência. Então eu venho agora com a lapiseira 05, com grafite 4B, para dar um pouco mais de destaque, ou seja, realçar um pouco mais o tom. Aqui com a mão bem suave, levemente eu vou puxando aqui essas outras veias, né, esses outros vasos sanguíneos, conforme mostra a referência aqui nessa região branca do olho. É importante leveza na mão para que você consiga um traço bem suave. Bom, concluído aí esses vasos sanguíneos, né? Agora com o lápis 4B,
levemente eu venho passando aqui nessa borda, em volta aqui abaixo na parte inferior do olho, essa região branca. Ela tem uns tons um pouquinho mais escuros, devido ter um pouco mais de sombra. Então com o lápis 4B bem suave eu venho dando esse destaque aqui dessa região um pouquinho mais escura. Novamente suavizando o traço do lápis com o esfuminho. Esfuminho aqui número 3. De forma bem suave, né, para que possa assim ter uma boa precisão na hora de esfumaçar, né, ou espalhar esse grafite. Bom, agora eu vou com o esfuminho número 1, então ele é mais fino, é fininho. Então eu vou aqui suavizar esses traços, né, desses detalhes aqui, desses vasos sanguíneos, né, essas linhas, essas manchas, onde dá a definição de veias. Então com o esfuminho número 1 eu vou conseguir suavizar o traço assim para ficar bem realista. Agora eu com a caneta borracha 3.8, com a ponta bem, né, no formato de uma ponta de lápis, eu venho aqui definindo alguns pontinhos de brilhos, né, alguns brilhos que há nessa região branca. Visto que o olho ele é úmido, né, então quando a luz ela bate, né, reflete nessas regiões do olho, né, causa alguns brilhos, né, alguns reflexos de luz. Bom, eu venho com lápis B, né, realçando aqui esse sombreamento aqui nessa região aqui do olho. Agora com esse fuminho número 6, né, vou espalhar esse grafite, né, para suavizar o traço do lápis. Agora eu vou usar o lápis 6B, de forma bem suave. Então, essa região aqui do olho, ela é um pouquinho mais escura, né? Ela tem um pouco mais de sombreado. Então, eu vou usar aqui o lápis 6B, né, de forma leve, com a mão bem suave, para alcançar o tom desejado, né? Ou seja, esse tom, esse degradê, né? Um tom um pouco mais escuro para um tom mais claro. Então, como, né, conseguir esse tom, esse degradê? Então, na região mais escura você pressiona um pouquinho mais o lápis, né? Então quando vai passar para a região mais clara, então você suaviza o lápis no papel. Ou seja, né, diminui, né, a pressão do lápis, você passa o lápis com mais suavidade. Agora com o lápis H, né, vou começar aqui a primeira camada aqui para definir o tom da pele, dando destaque aqui a essa gota de lágrima, né, escorrendo aqui pelo canto do olho. E com lápis H, vou começando aqui a primeira camada para destacar o tom de pele. Bom, agora eu vou espalhar o grafite com papel higiênico. Bom, agora eu vou aplicar aqui agora o lápis HB, onde tem um pouquinho mais
de sombra, essa região aqui em volta dessa mancha, né, que dá a definição de uma gota de lágrima. Novamente com lápis H, aplicando aí de forma suave para alcançar o tom desejado, conforme mostra a referência. Então, destacando aqui o reflexo da luz essa gota da lágrima com a caneta borracha. Então, mais uma camada aqui nessa parte da pele com lápis HB para escurecer um pouco mais o tom de pele. Agora com a lapiseira 05 grafite 4B, vou começar a puxar os cílios inferiores. Bom, é importante que iniciar de forma suave e puxar no final, soltando o lápis de forma bem leve para que o fio ele fique com a ponta fina. Então, os nossos pelos, né, os cabelos, eles têm a ponta fininha. Então ao puxar a caneta, o lápis, né, é importante soltar para que fique com esses fios, né, com a ponta fina. Então é só observar que eu dou uma puxada soltando, né, a lapiseira, suavizando o final do traço para ficar com a ponta bem fina, né, do pelo. O lápis HB, agora eu venho dando o tom aqui nessa parte, né, inferior do olho, né, como se fosse o lábio do olho, né. Passando aqui em volta nessa região da pele com lápis HB, passando aqui a primeira camada. Em seguida eu venho com outra camada para que possa assim alcançar o tom desejado. Agora eu vou passar mais uma camada agora com lápis 4B. Então essa parte aqui inferior aqui dessa região do olho, ela tem um pouco de sombra, um pouco mais escuro. Então de forma bem leve, suave, eu vou aqui passando o lápis 4B para alcançar o tom conforme mostra a referência, né? Esse tom de cinza um pouco mais escuro. Agora eu vou espalhar o grafite com o papel higiênico. Novamente com o lápis 4B, passando mais uma camada para chegar ao tom desejado.
realçando novamente esses cílios, né, visto que ficou um pouco apagado, né, quando eu passei o papel higiênico. Agora eu vou novamente reforçando, né, destacando aqui esses cílios com a lapiseira 05 grafite 4B. Dando sequência agora, fazendo os cílios da pálpebra, né, essa região superior do olho. Lembrando que sempre puxando o fio e soltando, né, o lápis para que no final, para que o fio fique com a ponta fina, né? Você puxa o fio e solta, deixando de pressionar o lápis, né, no papel, né? Você diminui a pressão e solta, para que o fio fique com a ponta bem fina, para ficar assim realmente com um aspecto realista. Concluídos os cílios, agora eu vou começar, né, a definir a pálpebra do olho, né? Então, essa região aqui ela é bem escura, né? É onde fica a cavidade, né, da pálpebra do olho entre a sobrancelha, né? Então, como tem, né, pouca luz, ou seja, né, nessa parte, né, da cavidade não tem luz, né? Ela tem bastante sombra, então tem um tom bem escuro. Então é esse tom escuro que justamente dá profundidade, né, ao desenho, trazendo para frente, né, essa região mais clara. Novamente com o lápis 4B, vou reforçando aqui essa parte superior da pálpebra. Então é importante, né, fazer esse degradê, ou seja, do tom mais escuro para o tom mais claro, né? Então exige aí a técnica de começar no tom mais escuro, com um pouco mais de pressão no lápis, e à medida que vai passar para o tom mais claro, suavizar a pressão do lápis no papel para que possa assim alcançar esse degradê. Agora novamente com o papel higiênico, né, vou espalhar, né, o grafite para suavizar. Agora com a caneta borracha 2.3, uma borracha bem fininha, vou destacar, né, alguns brilhos da luz, né, que reflete aqui na pele aqui dessa região da pálpebra. Então é isso. Se você gostou aí desse vídeo, dessa aula, deixa aí seu like e se inscreva no meu canal para estar acompanhando mais vídeos, né, que eu vou estar postando ao longo do tempo.